Bom dia. Eu gostaria muitíssimo de agradecer ao magnífico reitor Paulo César Montanher. Quero registrar a presença do professor Fernando Coelho. Ontem à noite ele me escreveu, ele está numa reunião extremamente importante neste momento, e até então a ser conduzido pelo reitor, e o reitor está os prestigiando. Eu tinha preparado uma apresentação para vocês, mas o meu coração, não sei porquê, bate feliz quando tive Juliana, bate feliz quando tive Tom, bate feliz quando tive Janaína, bate feliz quando tive Thaís. Esse é o time do Instituto de Estudos Avançados, tá me vendo? Graças a esse pessoal que esse evento está acontecendo hoje. Também meu coração bate feliz quando te ver Cezinha, bate feliz quando te ver Rosana, bate feliz quando te ver Manise, bate feliz quando te ver Cristina, enfim, Zé Luiz Fernando, todos vocês. Porque o que é um Instituto de Estudos Avançados? Eu tive a ousadia, na primeira conversa com a professora Rosana, que é uma referência em psicanálise no Brasil, e disse: professor, esquece o que você fez. Qual é a nossa oportunidade? Aqui eu agradeço imensamente ao reitor de não ter dado essa liberdade de falar, não digo pensar fora da caixinha, mas de ter a oportunidade do livre pensar. E o livre pensar é, sobretudo, um livre pensar democrático. Então, a oportunidade do IDEA é criar essa abertura de discussão. E, felizmente, graças a vocês que nos apoiaram desde o início da nossa gestão, professor César, tá? Semana que vem vai completar 7 meses, parece que foi ontem. E hoje nós iniciamos com 5 grupos de estudo que vão, para fazer a apresentação hoje, nós já temos 8 grupos de estudo. Esses 8 grupos de estudo, eles se dividem em 2 grandes núcleos. São os estudos mais acadêmicos, como, por exemplo, os estudos do som, com o professor Maniz, o estudo de linguagem, da professora Isabela, os estudos de fenômenos não lineares, no caso com o professor Luiz Fernando, mas também, professor César, a gente tem um compromisso, sobretudo, com a nossa população, onde a gente tem o núcleo de estudos de políticas públicas, como a saúde mental, como doenças que afetam a população negligenciadas, a questão da mudança climática, a questão da vacina e da vacinação. É interessante, né, Rodrigo? Nós temos vacinas, mas nós precisamos reforçar a conscientização quanto à vacinação. Isso tudo graças a vocês, tá? Então, hoje, a gente está entregando, professor César, tá, um produto oriundo de reuniões mensais desse pessoal, né, que de todas as atividades que a gente tem, as atividades acadêmicas, eles nos cederam o tempo deles para chegar aqui. Eu gostaria, inclusive, de registrar a presença do professor Rubens Predigol, que é nosso assessor lá da Pró-Reitoria de Extensão. Pessoal, ele já quer roubar um monte de vocês aqui, tá? Na conversinha ali, ele já percebeu várias parcerias extensionistas, e esse é o propósito do IDEA. O propósito do IDEA, professor César, é da gente estimular essa discussão transdisciplinar. E o resultado disso são ações de extensão, ação de pesquisa, ação de ensino, mas, sobretudo, o pensamento. E, por falar em pensamento, hoje a gente está lançando a revista eletrônica do Instituto de Estudos Avançados. Essa revista eletrônica chama-se Entre Ideias. E quem deu a sugestão de nome foi o Tom. Tá? Ele chegou para mim: professor, eu estou até meio com vergonha de sugerir o nome. Eu sempre sou um cara muito teatral, né? Eu olhei bravo para ele: excelente ideia, menino. Por quê? Qual é a sacada do Entre Ideias? É o entre
da discussão entre nós e o entre de convite para o pensamento. Então hoje já está disponibilizado no nosso site, tá? E a publicação eletrônica é uma proposta de programa do professor César, em que a gente resgata o professor César. Algo começado lá no CEAV, que era um centro de estudos avançados, no qual o professor César fez parte de um grupo de estudo, e disso depois veio o Pensis, que foi uma linha editorial gerida inclusive pelo professor César, e agora a gente dá continuidade a essa tradição do Instituto de Estudos Avançados. Nesse primeiro número a gente resgata um autor essencial na concepção de estudos avançados, desde o início, que é o educador norte-americano Abraham Flexner, onde ele lança esse conceito do pensar livre. E nesse mesmo número a gente tem um resgate de uma fala do professor Carlos Vogt, que foi um dos idealizadores do programa Artista Residente lá em 1984, que configura então o artista residente. E o que a gente fez nesse número? Nós temos a contribuição da professora Débora Tarré, que inclusive veio enquanto convite da professora Rosana, atendendo uma demanda do Grupo de Estudos de Saúde Mental. E para finalizar, e aqui vem um agradecimento ao professor Luiz Carlos e toda a equipe que trabalhou, se debruçou sobre a questão da população afetada nas doenças negligenciadas. Qual a intenção dessa revista? E aqui eu conclamo o restante da turma: mandem o artigo de vocês na data certa, que vai ser publicado, aqui é pito, né? E aqui, sem sombra de dúvida, entra de novo, o meu coração bate feliz quando eu vejo a equipe do IDEA, tá? Eles pegaram o projeto, esses dois produtos, então, professor Paulo e o professor César, tanto essa reunião, que é uma celebração ao conhecimento, fruto do esforço da comunidade da Unicamp. Então a gente quer entregar para vocês o produto que é de vocês mesmos. Então, assim, eu faço do carinhoso, aqui é meu agradecimento a Israel, todo esse carinho para vocês. Muitíssimo obrigado e aproveito o evento de vocês. Vamos com o professor Dr. Paulo César Montagnier, magnífico reitor, para fazer uso da palavra. Gente, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Queria saudar o professor Marco, saudar os queridos amigos aqui, gente que eu tenho muito respeito pelo trabalho, pela dedicação. De fato, o professor Coelho iria comigo, mas temos uma reunião lá, eu tinha me comprometido a vir, ele também, eu falei, um de nós vai ter que ficar. Aí eu pedi a ele que dirigisse a reunião, saindo daqui eu vou para a reunião também. Eu tenho dito que eu sou uma das poucas pessoas da Unicamp que não sabia, que eu posso dizer que não sabia onde eu estava entrando, ok? Pois eu tenho já muitos anos que eu convivo na reitoria, mas tem coisas que são fantásticas dessa convivência, né? Tem evento assim que a gente não dá conta. Ou seja, a universidade é de fato uma usina de grandes ideias, né, de grandes concepções. Eu recentemente, todos sabem que o reitor é convidado, é um convite assim bastante sugestivo, né, a apresentar os resultados da universidade na Alesp, nas comissões, né? E eu fiz uma apresentação de quase 1 hora sobre os nossos muitos números, né? É uma coisa assim realmente impactante, no seu sentido de todas as áreas da nossa condução acadêmica, é um trabalho que todos nós fazemos. Então eu sempre falo que magnífico mesmo é o trabalho dos nossos colegas aqui, da nossa comunidade. Isso é magnífico, né? Sem compreender um pouco digamos assim, esses protocolos, mas tem sido para mim uma experiência incomum, coisas que demonstram a grandiosidade digamos assim,
desse jeito que nós fazemos a Unicamp ser, todos nós, né? E o IDEA é parte disso, é parte desse nosso bem fazer as coisas. Uma vantagem, né? A gente tem um pouco mais de liberdade. Na semana passada, eu estive no Instituto de Economia inaugurando um centro de estudos Brasil-China. Definitivamente a universidade resolveu assumir esse papel, né? E o centro ele é um produto do SEAV, então, SEAV, né? E, por certo, como ele perseverou e como a China mudou todos os parâmetros internacionais, a universidade, então, decide fazer uma coisa com essa grandiosidade. Que significa que, para nós, o projeto do IDEA, ele é embrião, será sempre embrião de muitas coisas importantes. E ao ver os temas e ao ouvir o professor Marcos falando, a gente tem aqui temas altamente importantes para que nós possamos nos debruçar, né? Saúde mental, por exemplo, não é um fenômeno novo, mas ela explode, né? Mais recentemente. A gente não dá conta na universidade de tentar responder a essa demanda, mas eu imagino que não seja só um problema nosso, é um problema do mundo, talvez, né? Então compreendê-lo é muito bom. Além de outros temas importantes, né? Eu já conheço um pouco um tema que o Luiz e o grupo dele se debruçam há muitos anos, das doenças negligenciadas. São coisas muito importantes da gente ter. E os outros, né? Como o professor Marcos falou, relação com políticas, enfim. Eu tenho, de fato, uma história com esse projeto lá em 2010. Existiram os dois primeiros grupos, por incrível que pareça, foram o Brasil e China, as relações da China, né? Que culminou nesse processo que a gente viu agora, ou seja, ele tomou uma forma institucional, né? Ele deixa de ser um grupo livre de pensar para se transformar em uma coisa mais institucional. Nesse momento, até semana passada, nós temos 46 convênios com universidades chinesas, em todas as áreas. Talvez nós sejamos a universidade do Brasil, acho que na América Latina, com o maior número de convênios. Aí eu cometi um erro lá na hora, porque eu falei que eram 44 e alguém fez assim para mim, né? Falei, caramba, mas de ontem para cá, ontem assinamos mais 2 convênios, né? E antes de ontem eu recebi uma delegação chinesa, ou seja, a Unicamp, com essa forma dela produzir esses processos, né? O campo da inovação, da tecnologia em todas as áreas, fez com que o mundo se abrisse muito os olhos para nós. E eu reputo a importância de um trabalho como esse do IDEA, com todas as dificuldades que temos de recursos, enfim, captação, né? Como um dos embriões digamos assim, desses processos que a gente vai construindo. Então, para nós é um orgulho fazer isso, poder, na medida do possível, fortalecermos esse projeto, dar vazão e, sobretudo, valor àquilo que vocês também constroem, né? Porque eu tive muito carinho naquele momento, por algum motivo o tema do esporte era muito importante ali, né? As ciências do esporte vinham avançando, eu tinha acabado de construir um projeto dessa natureza, aí então como diretor da minha faculdade, o professor Fernando Costa me chamou para coordenar isso. Nós tínhamos então a Olimpíada que ia acontecer no Brasil, e todas as decorrências daquele projeto, né, de transformação do Rio de Janeiro, nas tensões urbanísticas, né, na necessidade de desalojar pessoas. Então tinham não só as coisas que a Olimpíada previa, mas tínhamos um lado invisível, e nós fizemos um trabalho muito legal. Me lembro da gente ter publicado vários livros que até hoje muitas pessoas fazem bom uso dele. Então a ideia da revista também é um instrumento valioso digamos assim, de dar vazão a essa produção que vocês tão bem conhecem das diferentes áreas, né? Estou vendo muita gente aqui que se dedica há muitos anos a projetos muito valiosos, e com isso a gente quer contribuir, tá bem?
Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Quero agradecer ao Marcos. Eu estou tratando isso não como um evento de fim de ano, mas para nós como um evento que fortalece o projeto para o futuro, né? E contem conosco na medida daquilo que a gente puder fazer. É sempre muito bom participar de momentos como esse, que congregam aí grandes cérebros que nós temos, pessoas muito valiosas da Unicamp. Eu diria que elas sim são magníficas. Muito obrigado, gente. Um prazer imenso, tá?